O programa Alcance de hoje fala sobre a Constituição de 1988. Vamos mostrar as inovações introduzidas na maior de todas as leis e como elas foram decisivas para formar a sociedade em que hoje vivemos. « 25 anos depois, a Constituição Federal está presente em cenas rotineiras. Não seria erro dizer que cada passo que damos tem como fundamento a Constituição. A Procuradora de Justiça aposentada, Rosa Maria Garcia, viveu aquele período de transição. Hoje, ainda se surpreende com o conceito de democracia que a Constituição permitiu construir. Agora mesmo estamos revendo alguns conceitos. Ontem eu estava numa palestra onde fiquei assim, boba, né? Conceito de democracia. Calçadas. Você tem que ter calçadas boas para as pessoas caminharem. Isso é cidadania. Uma cidade que não tem calçada, ela não respeita o cidadão. Então são novos conceitos e os jovens estão vendo isso. Pô, mas tem que mudar. Claro que tem que mudar, mas já se fez muito. O conceito de acessibilidade não estava previsto nas constituições anteriores. Não havia lei que obrigasse o poder público e as empresas a dar acesso a serviços e oportunidades para todos. A deficiência de uma pessoa tornava-se uma barreira à cidadania. Como cidadão, que desde novo, já com 11 meses, contraiu a doença que o deixou sem movimento nas pernas, com essa deficiência. Como cidadão, o senhor sentiu uma diferença entre antes e depois da Constituição? Senti uma diferença depois da Constituição até. Senti, porque realmente evoluiu, né? Aquilo que realmente era um desejo de um cidadão, como pelo nosso segmento. E as pessoas, elas se evoluíram tanto que já estão saindo mais dentro da sua residência. Tá? E elas estão, sim, fazendo a inclusão dela dentro da própria sociedade, porque ela está podendo chegar um pouco. Nós temos que avançar. Claro, há necessidade de se avançar, mas eu acredito que nós vamos conseguir essa luta que nós temos e com o apoio do próprio Ministério Público que tem e a conscientização da própria sociedade. Claro que ainda há muito o que percorrer quando se fala em acessibilidade. Fábio Brum trabalha como ambulante no centro de Florianópolis. Para ele, as calçadas deixaram de ser o maior dos problemas, pois as barreiras que ele enfrenta não são de pedra nem de cimento. Porque, na realidade, o mercado de trabalho ele não consegue suprir a necessidade do deficiente ainda, né? Ela ainda é muito... deixa muito a desejar, né? Então tem que ter aquela cota que tem que ter tantos deficientes dentro da empresa, mas na hora de cumprir isso, eles não conseguem dar suporte, né? O tratamento diferenciado a segmentos que precisam de maior proteção legal é uma das bases da Constituição. A Constituição, ela fixou esse princípio orientador, né? E as normas que se seguiram à vigência da Constituição, elas vêm tentando fornecer elementos e instrumentos aptos a tornar efetiva essa proposta. É o caso, por exemplo, de chamadas minorias, né? Que pode ser a minoria racial, que tem um tratamento normativo específico, é o idoso, é a criança e o adolescente. Não porque se queira com isso considerá-los desiguais, mas exatamente o contrário. Esse tratamento diferenciado é porque, como eles são diferentes em termos de potencialidade, quer dizer, para os desiguais a gente tem que dar um tratamento também diferenciado sob pena de romper com a própria igualdade. Se trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Aí com isso você consegue fechar a equação da igualdade. E é exatamente isso que tem acontecido.
O Estatuto do Idoso, de 2003, é um conjunto de leis que visa proteger quem já não tem mais o mesmo vigor para lutar por seus direitos. É resultado direto da Constituição. Seu Donato, o senhor viveu antes e depois dessa Constituição, viveu até outras constituições, né? Para esse segmento do idoso, o que representou a Constituição que hoje está completando 25 anos? Completou aquilo que a gente queria, que se determinasse quem é o idoso. A Constituição, uma das mais perfeitas do mundo que nós temos, foi a Constituição de 88, onde a própria população participou da sua feitura, determinou 60 anos para o idoso. Então, completou 68, é o idoso e passa a usufruir dos direitos pelos quais nós batalhamos. Pouco depois foi criado o Estatuto do Idoso, como consequência da própria Constituição de 88, e nós, de pé, aplaudimos essa conquista que serviu de exemplo para o resto do mundo. Hoje nós temos um Estatuto do Idoso. De 2003 até agora, muita coisa aconteceu a nosso favor. Que foi a fila, que foi o banco, que foi a passagem, que foi a passagem gratuita nos ônibus municipais. Quando a AIDS era um tabu e o tratamento não era oferecido pelo Estado, nas décadas de 1980 e 1990, ela não escondia o rosto para falar da doença. Literalmente metia a cara e buscava na justiça o que a Constituição sempre deixou claro. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Na época, fundou um grupo de apoio à prevenção da AIDS, em Florianópolis. Hoje, o tratamento da doença é gratuito e garantido pelo Sistema Único de Saúde. Helena Edília Lima Pires. Para ela, o nome na carteira do SUS é uma conquista. Pois é, o pessoal hoje, a gente sempre... O SUS é alvo de muita reclamação. Mas quem viveu as duas épocas sabe que tem muita evoluir, mas tem muita conquista. Não sabe qual era você não ser atendido no hospital. Você tinha que ser atendido nos hospitais de caridade. Que hoje o hospital de caridade aqui, você vê, ele já é muito mais particular e ele atende um viezinho do SUS. Mas antigamente a gente só era, o pobre mesmo era a pessoa que não tinha um emprego. Pescador, quem trabalhava na roça, não tinha esses direitos que hoje você tem. De garantia de eu trabalhar, então eu tinha o direito de ter uma das conquistas que a gente sabe foi a lei de orgânicas. Eles em vários setores, o SUS veio beneficiar e repensar políticas na área social, então só na área da saúde. A seguir, vamos ouvir as histórias de como o Ministério Público de Santa Catarina contribuiu para implementar as mudanças previstas na Constituição.